No episódio de hoje a gente vai falar sobre a estrutura organizacional do projeto. Nós estamos chegando num ponto em que o projeto já toma bastante forma, né? E agora a gente quer perceber como é que a gente vai distribuir essas tarefas e responsabilidades entre os participantes aí do projeto e para que a gente possa atuar de uma forma minimamente autogerida, né? Nós não vamos ter um chefe nesse projeto. A ideia aqui que a gente vai trazer é inspirada no modelo das organizações orgânicas, que por sua vez é construída em cima da proposta da holacracia, que por sua vez também é muito inspirado em processos sociocráticos. Nós temos uma exploração no Collab Design sobre organizações orgânicas, onde eu fiz uma curadoria de materiais escritos pela Target Teal, e vocês podem aprender bastante sobre esse modelo de gestão ali naquela exploração, tá? Então, um dos primeiros conceitos que eu vou querer trazer para vocês o que vai acontecer é o seguinte. O conceito que a gente traz para vocês é que uma organização ela opera a partir de sensores que estão sentindo essas tensões criativas se manifestando no ambiente organizacional. E aí lembra que o conceito de tensão criativa é basicamente o vão que existe entre uma realidade atual e uma realidade desejada, né? Então a gente tem essa realidade atual aqui embaixo, essa realidade desejada lá em cima, e há uma tensão exercida entre essas duas realidades, que é o que a gente chama de tensão criativa, certo? Então, nosso papel enquanto pessoas, né, nós enquanto pessoas dentro de uma organização, nós atuamos como sensores dessas tensões. Se vocês lembram do modelo de organismos vivos aplicado ao desenvolvimento de projetos, e quando a gente define a ideia de um organismo vivo, né, um organismo vivo tem capacidade de autorregulação, tem capacidade de reprodução, ou seja, autopoiese, né, e tem a capacidade também de responder a estímulos. Bom, essa capacidade de resposta a estímulos é a nossa capacidade de sentir tensões criativas, porque a gente percebe o vão que existe entre as realidades e assim a gente começa a trazer tensões para o nosso ambiente organizacional que vão ajudar a reduzir esse vão existente entre essa realidade atual e essa realidade desejada. E aí, o que eu trago para vocês agora, né, é o seguinte. Antes de eu trazer o conceito de papéis organizacionais para vocês, eu trago uma pergunta retórica, né? Quando a gente pensa numa floresta, uma floresta é um conjunto de árvores. Agora, quando a gente pensa numa organização, uma organização é um conjunto de quê, então? A resposta mais comum para essa pergunta é que uma organização é um conjunto de pessoas, né? E, de fato, você pode até pensar assim. Só que a proposta da holacracia e das organizações orgânicas é que a gente olhe para uma organização não como um conjunto de pessoas, mas como um conjunto de papéis. Ahá! E o que são esses papéis? Será que papéis são cargos? Facilmente a gente pode confundir a ideia de papel com cargo. E eu quero deixar bem clara a diferença entre esses dois conceitos para vocês aqui, tá? Então, gente, a ideia de papel, dentro de um contexto organizacional, um papel é basicamente um acordo. Né? Papéis são acordos que estão clarificando as nossas expectativas sobre como o trabalho será realizado. Não são pessoas. Uma pessoa não é um papel. E esse é uma questão muito presente que faz com que a gente desenvolva uma relação egocêntrica com as organizações em que a gente trabalha. Né? Hoje você pergunta para uma pessoa, o que você faz? A pessoa pode falar, eu sou o diretor de marketing. Né? Então a pessoa ela se identifica de tal forma com o cargo que ela acha que ela é o próprio cargo que ela exerce numa organização. E na verdade a ideia que a gente traz aqui é que eu não sou diretor de marketing, eu estou o diretor de marketing. Né? E eu energizo um papel de diretor de marketing numa organização. E a ideia aqui também é que, como papéis não são cargos, são meramente acordos, né? Um papel ele pode ser energizado por mais de uma pessoa. E uma pessoa pode energizar mais de um papel. Certo? E aí, quando a gente está, então, dentro do nosso ambiente organizacional, se a gente está falando de questões organizacionais, de fluxo operacional, eu estou sentindo as tensões através da ótica dos papéis que eu energizo. Eu não estou buscando tensões emocionais, né? Eu estou buscando tensões criativas que me ajudam a
reduzir esse vão que existe entre essas diversas realidades atuais e realidades desejadas dentro da nossa organização, né? A organização tem um propósito e os papéis eles têm um propósito também, que são subpropósitos desse grande propósito da organização. Então, quando eu, enquanto pessoa, energizo um papel, eu funciono como sensor de tensões criativas dentro da ótica daqueles papéis, né? Porque eu vou tentar sentir as coisas que estão dentro da responsabilidade do meu papel. E é aí que vem a questão da gente dar uma pincelada aqui na estrutura dos papéis, né? Então, um papel é um acordo que vai explicitar a forma como a gente espera que o trabalho seja realizado no nosso projeto, na nossa organização, tá? E um papel, então, ele tem que ter um nome, né? Esse nome, ele deve refletir o propósito do papel. E o propósito do papel, geralmente a gente não bota um verbo no infinitivo nesse propósito. A gente não quer dar o foco na ação, a gente quer dar o foco realmente no que esse papel entrega, certo? Então, o propósito desse papel de exemplo que eu peguei aqui, que é o papel de designer da jornada, o propósito dele é uma jornada de aprendizagem com temas e facilitadores bem definidos, certo? E aí aqui a gente tem responsabilidades, e responsabilidades são basicamente tarefas recorrentes que o papel executa. Veja bem, responsabilidades elas têm que ser necessariamente tarefas recorrentes, que aí a gente sabe que aquilo é uma responsabilidade desse papel. Se for uma tarefa finita, isso vai virar uma ação. E se for um conjunto de tarefas finitas que pertencem a uma mesma categoria, aí a gente tem um projeto. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? E aí a gente tem outro elemento aqui super interessante dentro dos papéis, que é a ideia do artefato. Os artefatos também são tarefas recorrentes, só que são tarefas recorrentes que são responsabilidade exclusiva desse papel. Opa, como assim? Bom, veja bem. Às vezes eu trabalho nessa organização que tem esse papel aqui de design da jornada e eu energizo vários papéis, mas eu não energizo o papel de design da jornada. Só que um belo dia eu tenho uma ideia de listar temas para jornadas de aprendizagem. E isso está aqui na responsabilidade desse papel, né? Não tem problema, eu posso listar temas e depois eu posso dar para as pessoas que energizam esse papel os temas que eu listei e eles podem considerar ou não aquilo que eu fiz, ok? Agora, se eu quisesse alterar alguma data de cronograma dentro do nosso projeto, eu teria que consultar antes as pessoas que energizam este papel para poder alterar datas, porque isso é um artefato, ou seja, essa é uma responsabilidade exclusiva desse papel e antes de eu poder fazer isso eu tenho que consultar as pessoas que energizam o papel, certo? Ou seja, aqui nas responsabilidades, qualquer pessoa na verdade pode ir lá e fazer de uma forma pontual, né, alguma das tarefas recorrentes que estão aqui nessa responsabilidade sem consultar as pessoas que energizam o papel do designer da jornada. Agora, se alguém quiser alterar datas no cronograma e não estiver energizando esse papel, precisa pedir permissão antes para fazer isso. Certo? Isso aqui, gente, pode soar meio confuso, mas é um pequeno acordo que vai ajudar a gente a resolver aquelas questões em ambientes colaborativos em que a gente pisa no calo dos outros quando a gente faz alguma coisa que está dentro da autoridade do outro sem pedir permissão. Só que às vezes a gente não deixa explícito que alguém tem que pedir permissão antes para poder fazer aquilo. E aí a ideia do artefato é deixar explícito que, olha, eu estou energizando esse papel aqui, eu preciso que quando as pessoas quiserem alterar datas no cronograma, elas perguntem para mim antes. Então, os artefatos, eles limitam o escopo de autoridade, né? A responsabilidade é uma responsabilidade desse papel, mas outras pessoas também podem fazer, né, essas tarefas, executar essas tarefas se elas acharem necessário em um dado momento, sem consultar ninguém. Então, aqui a gente está dando clareza nos acordos para que a gente possa ter autonomia e fazer essas questões sem ter que perder tempo comunicando as nossas escolhas, certo? E aí a ideia é que, assim, eu falei para vocês, né, que quando a gente tem tarefas que são finitas e um grupo de tarefas que são finitas que pertencem a uma mesma categoria, aí a gente tem projetos e ações. Então, ações finitas são ações singulares, né, que vão estar atreladas a um papel específico. Papéis, eles têm responsabilidades, que são tarefas recorrentes, e tarefas finitas viram ações. E se eu tenho um conjunto de ações, que são um conjunto de tarefas finitas, aí eu tenho um projeto para ser executado, certo? E o que acontece? Para cada responsabilidade de um papel, a gente pode definir o que a gente chama de checklist, né? É uma lista que a gente ajuda a gente a verificar
se as responsabilidades estão sendo performadas. Então, quando a gente fala de autogestão, a gente tem essa ideia de bater metas, de estabelecer metas e alcançá-las, porque a gente assume que o mundo é VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, completamente ambíguo. Então a gente não estabelece metas. A ideia do checklist e métricas aqui é ajudar a gente a perceber, né, como é que está a nossa performance. Como é que está a performance do nosso projeto, como é que está a performance da nossa organização. Então aqui eu tenho um exemplo lá da simulação da O2, da Manja, em que a gente tem aqui alguns papéis, né? E esses papéis eles têm as suas responsabilidades, e aí a gente tem aqui algumas perguntinhas que ajudam a gente a perceber se as responsabilidades desses papéis estão sendo bem desempenhadas. E a gente não está avaliando o trabalho de ninguém aqui, a gente está literalmente revisando o trabalho para que a gente possa tomar consciência de qual é a nossa situação atual. Tá? Não é um processo de microgerenciamento ou alguma coisa assim. Então aqui a gente tem algumas perguntinhas, né? A gente vai fazer uma reunião e aí a gente pode fazer uma revisão rápida do nosso trabalho, fazendo algumas perguntas do tipo, então, financeiro, pagou as contas em dia? Aí o financeiro diz, não, está atrasado, então eu paguei sim, está tudo certo. Fez backup do site, Webmaster? Sim, backup foi feito no dia tal. A gente teve novas parcerias fechadas e por aí vai, né? Então a gente vai utilizando umas perguntinhas básicas que a gente transforma as nossas responsabilidades em perguntas e assim a gente constrói um checklist que ajuda a gente a perceber se o trabalho está sendo realizado ou não, sem qualquer intenção de microgerenciamento do trabalho das pessoas, né? Depois as métricas, elas ajudam a gente a ter uma noção mensurável, né, do nosso progresso. Então a gente tem uma ferramenta poderosa para monitorar progresso e, mais uma vez, não são metas. A gente não quer bater metas, né? Mesma coisa, para cada responsabilidade dos papéis, a gente também pode estabelecer métricas. Quais são, como é que a gente pode medir o nosso progresso a partir das responsabilidades desse papel, né? Essa é a pergunta geradora para a gente criar essas métricas. E depois a gente tem projetos que são esses conjuntos de ações finitas, né? E a gente também, numa reunião, a gente também pode consultar. Olha, como é que está lá o projeto da parceria com o fornecedor de orgânicos? Foi fechado já? Então, como é que estamos? E aí as pessoas dão um feedback, né? Então isso aqui, gente, dá transparência sobre o que a gente está fazendo, né? Transparência do trabalho na organização e ajuda a gente a perceber, monitorar o nosso progresso, tá? Mas sem qualquer intenção de estabelecer metas que devem ser alcançadas e sem qualquer intenção de microgerenciamento do trabalho das pessoas. Então, pegando essa ideia de papéis, quando a gente fala de um projeto, uma organização e a gente quer trazer um modelo de autogestão, aqui a gente está se baseando muito nos princípios sociocráticos, né, no modelo de autogestão da sociocracia, da holacracia e das organizações orgânicas. Então eu adaptei os papéis essenciais desses modelos de autogestão para o Collab Design, certo? Na sociocracia, holacracia e organizações orgânicas, a gente tem sempre papéis equivalentes, que são basicamente facilitador, secretário. A gente vai ter, às vezes, um representante que representa os círculos, nos círculos mais abstratos, e a gente vai ter o que a gente chama de elo externo na O2, líder operacional na sociocracia, né? E eu alterei esses papéis e adaptei eles para o contexto de projetos no Collab Design, tá? E a gente tem aqui 3 papéis essenciais. Veja bem, o papel de escuta-todes é o mais próximo de um papel de facilitador, né? O escuta-todes ele tem um propósito, que é reuniões onde todas as vozes são ouvidas e o tempo é gerido de forma eficaz. Então, o escuta-todes, dentro das reuniões, o escuta-todes é que vai conduzir as reuniões, vai realizar círculos de silêncio, vai ficar atento à qualidade de interação do grupo, vai separar momentos em que faz sentido a gente falar livremente ou que a gente fala por turnos, vai realizar check-in e check-out, né? E essas coisas ali são responsabilidades, então outras pessoas também podem fazer isso. Agora, os artefatos do escuta-todes só o escuta-todes pode iniciar e encerrar reuniões, só o escuta-todes pode facilitar processos de tomada de decisões, e só o escuta-todes pode facilitar eleições. Depois a gente tem o papel guarda-projeto. Guarda-projeto é o mais próximo do trabalho de um secretário, né? Então a ideia aqui do secretário, do guarda-projeto, é que as informações sobre reuniões, estrutura organizacional e atividade de projeto estão sempre disponíveis. Esse é o propósito desse papel, né? E as responsabilidades registrar pedidos e propostas feitas nas reuniões, colaborar com o facilitador para preparar a agenda da reunião, enviar lembretes antes da reunião, da agenda e de toda a documentação necessária, confirmar a presença de pessoas importantes para os tópicos e escrever as atas, certo? Então, todas as alterações, tudo que acontece, o guarda-projeto está literalmente guardando o projeto.
E aí depois a gente tem o papel de guia, né? O guia é um papel que funciona como o elo externo de comunicação com o mundo a partir do projeto. No Collab Design, todos vocês que estão participando de uma turma introdutória, vocês viram guia do projeto, né? E o propósito desse papel é o mesmo propósito do próprio projeto. Porque o guia ele trabalha para manter a visão do projeto, né? Para manter aquele propósito. Então as responsabilidades do guia é basicamente garantir que todo mundo entende os seus papéis no projeto, é estabelecer prioridades para o projeto, e só o guia pode convidar pessoas para energizarem papéis no projeto ou desenergizar papéis no projeto, né? O guia, então, é aquela pessoa que pode convidar pessoas de fora do projeto para entrar no projeto ou na organização. O que acontece? A gente tem um papel que é, então, composto de um propósito, responsabilidades e artefatos, né? E aí a gente tem um círculo. Um círculo é um papel também. Só que um círculo é um papel que pode ser quebrado em subpapéis. É um papelão. Né? Então, o círculo também é composto de um propósito, de responsabilidades e de artefatos. Tá? E a gente pode ter subpapéis dentro deste círculo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala do contexto de círculo, quer dizer basicamente o seguinte. A gente tem ali um conjunto de papéis que estão alinhados em relação ao mesmo propósito. Né? Então, eu poderia ter vários papéis desses aqui, essa bolinha azul, dentro desse círculo aqui. E toda vez que eu tenho um círculo, eu tenho que ter os papéis essenciais, né, de guarda-projeto, de escuta-todes, de guia, e às vezes um papel de um representante também. Se eu tenho muitos círculos na minha organização, eu vou ter que ter um representante que é eleito para representar a voz das pessoas daquele círculo no círculo geral, por exemplo, ou no círculo mais abstrato dentro da organização. Tem uma questão nos círculos que é muito interessante, que é a nossa possibilidade de fazer restrições, né? Então, assim, um círculo ele também tem artefatos, onde a gente coloca uma responsabilidade que é exclusiva daquele círculo ali, só que às vezes os papéis eles não são suficientes para explicitar os acordos que eu quero acerca de comportamentos e procedimentos organizacionais que a gente espera. Né? Para isso, a gente tem que criar políticas. E essas políticas a gente chama de restrições, ou políticas de restrições. Né? Então, o que acontece? As restrições são basicamente acordos que vão dar contornos organizacionais que os papéis eles não têm como cuidar, né? Porque os papéis eles estão falando especificamente sobre expectativas acerca de responsabilidades. Né? Então, assim, quando a gente quiser clarificar quais são as nossas expectativas acerca de procedimentos e comportamentos, aí a gente precisa utilizar restrições de círculo, que são basicamente políticas. Né? Vamos deixar isso um pouquinho mais claro, que eu sei que as restrições elas são bem complexas. Então é o seguinte, imagina que a gente tem uma situação que nós queremos dar acesso a algo que é controlado especificamente por um círculo, né? E eu, na verdade, eu quero dar acesso para outras pessoas, outras pessoas que não pertencem àquele círculo, por exemplo, poderem acessar aquele artefato, certo? Então vamos dizer que eu tenho um círculo que é um círculo de mídia social. Né? E ali dentro daquele círculo de mídia social eu tenho vários papéis que estão relacionados com isso, e aquele círculo também tem uma reunião, tem reuniões específicas para tratar só daquilo ali. E a gente resolveu introduzir uma restrição nesse círculo para a gente liberar o acesso a algo que, na verdade, antes era controlado só por esse círculo. Então a gente diz que tem uma restrição que é todo mundo pode postar na página do Facebook desde que use o seu próprio nome. Então, uma coisa que antes estava restrita àquele círculo, agora foi aberto, mas tem uma condição. Né? Você tem que usar o seu próprio nome. Ok? A gente fez aí uma política. Às vezes, eu quero limitar o acesso a alguma coisa, ao invés de dar acesso. Né? E eu quero um procedimento específico que deve ser seguido em relação a essa questão. Exemplo. Quando algum papel criar uma conta para um serviço terceirizado em nome da empresa, deve-se utilizar uma senha forte com mais de 8 dígitos. Né? Então, basicamente, a gente está falando aqui que se alguém for fazer alguma coisa, então você tem que fazer isso dessa forma. Ok? Então, eu limitei o acesso, beleza. Você pode criar uma conta, né? Mas eu vou te limitar aí dentro, colocando algumas restrições. A restrição é, quando você for criar uma conta em um serviço terceirizado, vamos dizer que eu vou criar uma conta no Trello para nossa organização, e eu preciso usar, então, uma senha forte com mais de 8 dígitos. Certo?
A mesma forma, né, esse outro aqui é meio redundante, agora que a gente falou disso, que é definir um procedimento específico que deve ser seguido para fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente pode colocar uma política de restrição na nossa organização, no nosso projeto, dizendo que todos os projetos e ações serão monitorados pelo Trello. Ponto. A gente vai fazer isso ali. Ok? Depois a gente tem a ideia de que eu posso literalmente proibir alguma atividade de ser realizada. Então eu posso dizer que, aqui por exemplo, só o papel das finanças pode alterar nossa planilha de entradas e saídas. Certo? Então com isso a gente começa a dar vários contornos que normalmente não seriam possíveis só utilizando papéis, né? Então, em outras palavras, o que a gente fez ali foi basicamente, né? A gente está definindo quem faz algo e o que deve ser feito com restrições, a gente está definindo condições e ações para cada condição, a gente está definindo processos de trabalho e estamos limitando acesso. Certo? É aí que a gente utiliza as restrições. Bom, então vamos dar uma olhada no que a gente falou até agora, né? Basicamente eu trouxe para vocês a definição de papéis e círculos, sendo que um papel e um círculo é um papelão que pode se quebrar em subpapéis, né? Então a gente tem aqui o círculo sendo representado por esse círculo maior, e cada um desses pontinhos aqui, dessas bolinhas, são papéis. E aqui a gente tem, na verdade, um círculo com outros subpapéis dentro, justamente para demonstrar para vocês. A ideia é que esse círculo aqui, então, ele tem um propósito, né? Tem responsabilidades e tem artefatos. Não necessariamente, né? Um círculo ele pode ter só um propósito mesmo. Pode não ter nenhuma responsabilidade, por exemplo. E pode não ter nenhum artefato, tá? E aí, esse círculo aqui, por exemplo, vai ter as suas políticas de restrições, né? E dentro desse círculo, então, a gente tem aqui os 3 papéis essenciais, né? O círculo geral, ele não tem como ter um representante. Então, a gente tem o papel do guia, a gente tem o papel do guarda-projeto, a gente tem o papel de escuta-todos, certo? Sendo que esses papéis aqui, eles são preferencialmente energizados, exceto pelo guia, são preferencialmente energizados por apenas uma pessoa, tá? E por tempo limitado também, a gente sempre vai trocando. Vamos dizer, o escuta-todos é bom ter por um período de 6 meses a 1 ano, por exemplo. O guarda-projetos, a mesma coisa. A gente quer renovar, né, as pessoas que estão energizando esses papéis e dar a possibilidade para a organização aprender, colocando a mão na massa em desempenhando diferentes papéis. A gente tem aqui um papel de intérprete de tecnologia, por exemplo, que vai ter lá seu propósito, suas responsabilidades e talvez algum artefato. Isso aqui é uma representação visual dessa estrutura holárquica que a gente cria com esse conceito de papéis, que são basicamente acordos. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de estrutura organizacional do Colab até este momento. Então aqui no Colab a gente tem um círculo geral, o elo principal é o equivalente ao guia, né? O secretário é o equivalente ao guarda-projeto, e o facilitador é equivalente ao escuta-todos. E isso aqui eu estou utilizando uma aplicação chamada GlassFrog, que me ajuda a manter, né, a monitorar a minha estrutura organizacional, a organizar as responsabilidades, propósitos, as ações, os projetos, as checklists, as métricas e por aí vai, tá? Então, isso aqui é o círculo geral do Colab Design, que tem um propósito de disseminar tecnologias sociais de forma simples e lúdica. Ok? E eu ainda não tenho nenhuma política adicionada aqui, não tenho checklists e métricas, mas eu poderia clicar aqui e acessar isso. Se vocês quiserem experimentar essa ferramenta, ela tem uma versão gratuita, é só entrar no glassfrog.com, tá? E aí o que acontece? Eu posso clicar num desses papéis ali, né? E cliquei no Gerencia Site, por exemplo. E aí me aparece aqui, então, eu tenho aqui como ver todas as políticas desse papel, os projetos, checklists, métricas, o histórico de ações, as notas, né? Os domínios seriam os artefatos na linguagem da holacracia, tá? Ele não tem nenhum artefato aqui, eu poderia colocar instalar e desinstalar plugins no artefato desse papel, por exemplo, porque eu não quero mais ninguém instalando e desinstalando plugin no site, né? O propósito dele está aqui, as pessoas que energizam o papel estão aqui. Então a gente tem uma forma rápida de visualizar, né, de ter um overview da nossa estrutura organizacional através dessas aplicações. O GlassFrog é ótimo para isso, tá? E aí o que acontece, gente? O GlassFrog, ele também vai ser utilizado, essas aplicações vão ser utilizadas para auxiliar a gente a fazer reuniões, né?
E as reuniões, a gente vai pegar emprestado os modos das reuniões das organizações orgânicas. A gente tem apenas uma reunião de círculo, e aí dentro dessa reunião de círculo a gente pode colocar diferentes chapéus que representam esses modos de reuniões. É meio parecido com chapéus do pensamento, né? Então, no modo revisar, por exemplo, a gente só vai buscar revisar o trabalho. Então, a gente vai falar sobre checklists, métricas, ver quais são os projetos que estão rolando e por aí vai. E ali a gente geralmente começa a trazer algumas tensões, né, que precisam ser tratadas em um outro modo, onde a gente vai resolver essas tensões. Esse é o modo sincronizar. No modo sincronizar, a gente todo mundo pode trazer tensões onde as pessoas vão fazer pedidos, comunicar coisas, né, e tirar dúvidas, pedir opiniões e por aí vai. Então a gente resolve algumas tensões que não envolvem alterar a estrutura organizacional do projeto. Se a gente quiser alterar a estrutura organizacional do projeto, nós precisamos botar o chapéu do adaptar, ativar o modo adaptar, onde a gente pode resolver tensões realmente mudando a estrutura organizacional. Ok? E aí, quando a gente precisa, então, tratar de questões emocionais, quando a gente precisa de lavar a roupa suja, né, quando a gente precisa de abrir espaço para a gente poder conversar e trazer questões mais sensíveis, aí a gente abre o modo cuidar, né, um modo de reunião onde a gente pode utilizar vários processos em que fomentam uma escuta ativa, empática, e fazem com que a gente possa ouvir o que essas pessoas estão sentindo, né, mas não resolver. A gente não resolve os problemas das pessoas no modo cuidar, né, a gente não resolve conflitos no modo cuidar, não é essa a proposta, mas a gente cria um espaço minimamente seguro para que as pessoas elas possam se fazer vulneráveis e talvez fazer algum pedido pessoal para alguém e por aí vai, né? Mas a ideia é que a gente não está oferecendo um modo de resolução de conflitos ou para resolver um problema de alguém ali. A gente está criando um espaço em que a gente oferece empatia, né? Se a gente precisar de um processo de resolução de conflitos, geralmente isso é feito por alguém externo à organização, porque não é saudável você ter uma pessoa de dentro da organização atuando como mediador ou mediadora de conflitos, ok? Só que, quando a gente aprende também a separar o modo tribal do modo organizacional, esse espaço tribal do espaço organizacional, a gente tem uma tendência a ter menos conflitos também. Porque essa confusão de tribal e organizacional é que muitas vezes origina tensões emocionais dentro do ambiente organizacional que a gente não consegue processar, né, e acaba entrando no meio do trabalho porque não se conecta mais com o propósito da organização e sim com necessidades pessoais das pessoas. E esse é um grande desafio, né? A proposta tanto da holacracia quanto da O2 é fazer uma distinção em relação a isso, né? E especialmente na O2 é ter mesmo uma forma da gente poder oferecer empatia para essas tensões emocionais que vão emergindo, né? E inclusive perceber se a gente precisa chamar ajuda externa para tratar de alguma questão. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida assim na ideia de cada um dos modos, né? Então, no modo revisar, quando a gente abre o modo revisar de reunião, a gente quer basicamente trazer transparência acerca de como o trabalho está sendo feito, né? Não é para, de novo, não é para microgerenciar o trabalho das pessoas, a gente só quer monitorar o progresso, né? E o modo revisar ele pode funcionar assim como algumas revisões, como um processo a gente às vezes se encontra 15 minutos, 2 vezes na semana só para fazer uma revisão, por exemplo, né? Uma revisão do círculo que a gente participa. Essas reuniões de círculo, então, vai ter um facilitador, o escuta-todos, e o escuta-todos ele vai chegar e vai convidar os participantes a lerem os seus checklists, vai convidar os participantes a lerem as métricas, vai convidar os participantes a compartilhar atualizações sobre os projetos e por aí vai, né? E aí, se qualquer pessoa trouxer alguma conversa, né, que busca resolver coisas ou fazer pedidos, aí fala, opa, peraí, que daqui a pouco a gente vai ativar o modo sincronizar e aí a gente vai poder tratar disso lá. Então a gente pede para o guarda-projeto anotar isso, que a gente não pode tratar dessas questões no revisar. O revisar é literalmente só revisar, né? E aí uma vez que a gente terminou esse processo de revisão, a gente pode ir para o modo sincronizar, né? Que é normal surgirem tensões ali no revisar que precisam ser tratadas no sincronizar, e as pessoas também podem trazer tensões novas aqui no sincronizar, né? Então o fluxo do modo sincronizar, e esses cards vêm das organizações orgânicas, é o seguinte. A gente começa a reunião, abre o modo sincronizar, beleza, gente. Abrimos aqui o modo sincronizar e a gente começa a construir uma lista de tensões, né? Então a gente pede para as pessoas elas trazerem tensões com 2 palavras, 2 ou 3 palavras no máximo,
e a gente vai começar a processar uma tensão por vez. Então a gente tem lá uma lista de tensão, a gente ou faz de uma forma aleatória e pega uma tensão, ou usa algum processo de priorização, né? E o facilitador pega essa primeira tensão e pergunta para a pessoa que energiza o papel que trouxe a tensão, né? O que você precisa, né? E aí a pessoa ela vai dizer o que ela precisa. Só que aí aqui a gente tem algumas recomendações de como lidar com esse processo, porque o modo sincronizar ele é muito importante para lembrar que as pessoas elas são responsáveis pelos seus próprios papéis, elas não podem delegar coisas para outros papéis, né? E elas, assim, a gente tem uma curva de aprendizagem aqui para aprender a trabalhar sem um chefe, né? E o modo sincronizar ele é meio estranho mesmo porque é uma reunião de sincronizamento que não tem um chefe. Então a gente tem que aprender essa nova forma de trabalhar em que às vezes eu não preciso nem sequer pedir permissão para fazer uma coisa porque aquilo já está dentro das minhas responsabilidades, né? Então esse modo sincronizar ele é muito legal para a gente praticar essa ideia de realmente de autorresponsabilização dentro de um contexto autogerido, tá? Então, por exemplo, se alguém dentro desse modo chega lá e falar, eu queria pedir algo, queria que o fulano de tal que está energizando o papel tal faça alguma coisa, né? Aí o facilitador vai dizer, opa, peraí, o que é que você gostaria de pedir de fato? E para qual papel de fato seria esse pedido? Né? Você está falando alguém, quem é esse alguém? Né? Você pode fazer um pedido, você não pode delegar alguma coisa, você quer pedir para quem isso? Né? Se a discussão ela fica muito longa, porque a ideia do sincronizar é que seja também bem ágil, bem rápido, né? Aí o facilitador pode trazer a ideia de, né, então beleza, peraí, qual é o próximo passo possível para dar encaminhamento à sua atenção? Você tem alguma ideia? Né, ajudar a pessoa a definir o que ela precisa para resolver. O papel do escuta-todos aqui é ajudar as pessoas a resolverem suas próprias tensões, certo? O facilitador ele não resolve a tensão para as pessoas. Quando alguém fala no plural, né, quando fala tipo nós, aí a gente está tendo uma questão de tipo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Aí a gente está tendo uma questão de que não está claro quem é que tem que fazer de fato. E isso na autogestão é absolutamente essencial. Tem sempre que tem um papel que está cuidando daquilo. Se não tem um papel, provavelmente a gente precisa abrir um modo adaptar para adicionar um papel na estrutura organizacional que vai ter aquela responsabilidade, certo? Então quando alguém começa a falar de nós e começa a deletar esse referencial de quem de fato vai fazer, aí o escutador se pergunta, né, pera, mas quem é que pode decidir isso? Se você mesmo, né, se for o caso da própria pessoa que ela pode decidir, você gostaria de consultar alguém, se você quer pedir opinião para alguém, porque se você já pode decidir isso, na verdade você quer o quê? Você só quer comunicar, né? E isso leva diretamente a gente ao próximo passo, né? Porque às vezes as pessoas elas acreditam que não têm autonomia para fazer aquilo e elas vêm com insegurança para uma reunião perguntar se elas podem ou não fazer aquilo. E aí o papel do escuta-todos é ajudar a pessoa a perceber isso. Espera, existe alguma coisa que está te impedindo de tomar essa ação? Né? Há algum artefato, alguma restrição, alguma questão relacionada com o propósito? Certo? E então, quando as pessoas elas trazem tensões que estão relacionadas com mudar os acordos, com mudar a estrutura organizacional, aí você fala de novo, pera, daqui a pouco a gente vai botar o chapéu do modo adaptar, e aí a gente pode alterar a estrutura organizacional e você pode trazer essa tensão, certo? E quando aparece alguma questão que está emocionalmente carregada, né, que não está necessariamente lidada com questões organizacionais, aí fala, pera um pouquinho, que daqui a pouco a gente abre um modo cuidar, né, para você poder trazer essas questões, certo? Então, bora lá. O próximo modo, então, seria o modo adaptar, né, que é justamente quando a gente recebe aí tensões que exigem uma adaptação na nossa estrutura organizacional. E aqui a gente utiliza a tomada de decisão por consentimento, tá? A gente tem muito material sobre isso na plataforma sobre isso e vamos ter um vídeo inteiro só sobre tomada de decisão por consentimento. E a ideia dessa proposta de autogestão é que nós só utilizamos a tomada de decisão por consentimento quando a gente quer alterar alguma coisa na estrutura organizacional. E aí a gente invoca uma reunião de círculo, todo mundo que participa daquele círculo pode levantar objeções e a gente faz um processo de tomada de decisão integrativa para tratar disso, tá? Então, ali a gente, no modo adaptar, só trata de questões relacionadas a alterar, adaptar a estrutura organizacional e a gente valida isso, né, a partir da tomada de decisão por consentimento, certo? E no modo cuidar, por sua vez, como eu falei para vocês, não é um espaço onde a gente busca resolver problemas, né? A gente quer ouvir as pessoas, né, quer oferecer uma escuta empática e ativa, e a gente pode utilizar vários padrões, vários processos para fazer com que isso aconteça. Aqui, por exemplo, tem um padrão da O2, que é o que eles chamam de Fórum Light,
que é basicamente convidar as pessoas para trazerem, né, ter um minuto de exposição em que ela pode trazer alguma coisa que ela está sentindo, e depois a gente pode oferecer, por exemplo, um espelho da fala para a pessoa, e ela recebe uma escuta empática. A gente também poderia utilizar um processo com Grok, né, com o baralho da comunicação não violenta, que são inúmeros os padrões que a gente pode utilizar no modo cuidar para oferecer empatia, criar um ambiente em que as pessoas elas podem tratar das suas tensões emocionais, certo? E aí, tem uma questão que a gente faz também no modo adaptar, que é quando a gente precisa energizar o papel de escuta-todes, né? Quando a gente precisa energizar um papel de representante, ou dentro de um contexto organizacional, quando a gente precisa eleger algum papel que impacta todo mundo, aí a gente utiliza um processo de eleição sociocrática. A eleição sociocrática é uma eleição sem candidatos, né? Ela funciona basicamente assim. Você apresenta o papel que a gente tá querendo fazer uma eleição para, né? A gente fala sobre quais são os propósitos, as suas responsabilidades e tal, e aí a gente faz uma votação inicial em que a gente pede para as pessoas elas votarem, escolherem para quem elas gostariam de votar para que energize aquele papel, mas sem falar nada para ninguém, de uma forma secreta, né? E aí manda só para o facilitador vê isso, vê em quem as pessoas votaram e vai perguntando para cada uma das pessoas o porquê que elas votaram, certo? Essas pessoas elas explicam por que elas votaram em uma rodada, uma pessoa de cada vez, e depois o escuta-todos pergunta, beleza, alguém, com base no que vocês ouviram, alguém gostaria de mudar o voto? Né? E aí faz mais uma rodada de votação, às vezes as pessoas mudam os votos, e a gente faz mais uma rodada em que a gente pega a maioria de votos que foram atribuídos a uma pessoa e o escuta-todos traz uma proposta. Olha, beleza, a gente vai propor aqui que essa pessoa aqui que recebeu mais votos, ela energize esse papel. E aí a gente faz de novo uma rodada de decisão por consentimento e levanta objeções. Né? Se não houverem objeções, aquela pessoa ela energiza aquele papel. E se houverem objeções, a gente vai buscar formas de tratar isso e talvez até fazer mais alguma rodada. Tá? O essencial aqui é que os guias, né, geralmente os guias eles não são facilitadores. Mas no caso do Collab Design isso pode acabar acontecendo porque a gente está aqui fazendo uma adaptação de um modelo de autogestão para projeto e não necessariamente para uma organização. Tá? Lembrem disso. O meu objetivo no Collab é dar para vocês um gostinho de processos autogeridos para que vocês, inclusive, se vocês forem fazer um curso de sociocracia, se vocês forem fazer um curso de organizações orgânicas ou trabalhar com holacracia, vocês já vão ter uma base muito boa para perceber qual é a proposta deles. Algumas palavrinhas, alguns nomezinhos vão estar diferentes, mas vocês já vão ter experimentado a maior parte das dinâmicas. Então, gente, esse material aqui ele foi basicamente inspirado na proposta da organização orgânica, que é uma tecnologia social que busca trazer esses processos de autogestão para organizações. E a organização orgânica é uma metodologia que é desenvolvida pela rede TargetTeal. Tá? Vocês podem entrar no targetteal.com. Eles têm materiais maravilhosos lá, cursos maravilhosos. Existe um curso gratuito virtual de organização orgânica, que eu vou colocar inclusive no link para vocês. E nós temos uma exploração também, onde eu fiz uma curadoria do conteúdo da TargetTeal acerca de organização orgânica. Tá? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês. Vocês têm que provavelmente assistir algumas vezes esse vídeo para as coisas fazerem sentido. E tragam perguntas, tá? Porque com as suas perguntas nos comentários do vídeo eu posso também, às vezes, adicionar alguma coisa no vídeo que dá mais clareza. E qualquer coisa também entra no nosso grupo do WhatsApp e pode trazer questões. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.